Queria falar sobre a CPI da toga, que morreu antes de nascer. Inacreditável. Aí tem. 3 senadores, Cátia Abreu, Tasso Gereissati, Eduardo Gomes, retiraram as assinaturas necessárias para a constituição da CPI, como ficou conhecida como CPI da toga. Era para investigar os tribunais superiores, lá de Brasília. Foi iniciativa de um jovem senador, Alessandro Vieira, de Sergipe. Estranhamente, esses 3 senadores retiraram a assinatura. Não tão estranho. E por quê? De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, uma das pessoas que retiraram a assinatura, a senhora Cátia Abreu, conhecida de todos nós, recebeu no fim de semana telefonema de quem? De Gilmar Mendes. De Gilmar Mendes, que solicitou a ela retirar a assinatura para a constituição da CPI. E você precisa de 27 assinaturas. Com o argumento que não era o momento para abrir uma crise institucional no país. O Dias Toffoli, presidente do STF, aquele que em 2014, aqui no Largo São Francisco, deu risada, contou a história de como um amigo dele, com o conhecimento dele, roubou um processo, disse o seguinte, elogiando a postura dos senadores que retiraram as assinaturas. E, em especial, ele elogiou o presidente do Senado. Diz Dias Toffoli: o arquivamento pelo presidente do Senado mostra habilidade em evitar conflitos entre os poderes em um momento que o país precisa de unidade para voltar a crescer e a se desenvolver. Espera um pouquinho. Uma CPI impede o crescimento do país? Uma CPI da toga, como ficou conhecida, das Cortes Superiores de Brasília, impede o crescimento do país? Impede a unidade? Ou, como diz Gilmar Mendes, de acordo com a senadora Cátia Abreu, segundo o jornal O Estado de São Paulo, pode criar uma crise institucional no país? Não foi o que disse o senador Alessandro Vieira. Ele disse o seguinte, está no mesmo jornal, na página 10, houve ameaça de retaliação de ministros. O que é retaliação de ministros do STF contra senadores? O que significa isso? Ou em que país nós estamos que ministros da Corte Superior ameaçam retaliar senadores? Significa que aquele processo que está aqui, está lá, numa gaveta esquecida, 5, 6 anos, o senhor vai julgar e vai condenar e vai propor a condenação do senador? Será que é isso? Do senador A, do senador B? Como é que o ministro de uma corte superior ameaça um senador? Aonde nós estamos? Crise institucional por ter uma CPI? O que as cortes superiores de Brasília têm que elas precisam esconder? O que é ali que nós, simples mortais, cidadãos que pagamos o salário, e que salário, com todas aquelas benesses, nós não podemos saber? O que há em Brasília de estranho nas cortes superiores? O que é de estranho da relação entre as cortes superiores e escritórios de advocacia? Entre mulher e marido, mulher advogada, marido ministro. Filho é advogado, pai ministro. Cunhado, genro, sogro, etc. Que relações são essas? Será que o Brasil não poderia saber? E eu fico a pergunta, por que os senadores enterraram a CPI da toga antes que ela nascesse?